A paz do Senhor, irmãos, novos membros, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos conhecer um pouco do DNA da nossa igreja, Marcas do Evangelho. Vou recapitular um pouco falando do nosso pacto eclesial, que é o compromisso da comunidade. A palavra pacto tem em si um peso teológico que a maioria dos evangélicos contemporâneos não reconhecem mais. Na estrutura narrativa das Escrituras, os pactos não são contratos, são compromissos vinculantes, selados com sangue, que criam novas realidades relacionais. O Novo Testamento repousa inteiramente sobre um pacto, o da redenção, selado no sangue de Jesus Cristo, conforme Lucas 22 e 20. E dentro dessa realidade pactual maior, que o pacto eclesial encontra seu fundamento e seu significado. As igrejas protestantes históricas, especialmente a tradição batista, presbiteriana e congregacional do século XVI e XVII, entendiam que uma congregação local não podia existir como mera associação voluntária de indivíduos que compartilhassem o interesse religioso. Ou seja, as pessoas não iam à igreja baseada em uma vontade própria ou um interesse. Elas entravam em pacto e agora o que valia era o interesse coletivo, já que o indivíduo fazia parte daquela comunidade. A igreja é uma comunidade pactual. Pessoas que diante de Deus e uma das outras assumem compromisso mutuamente, vinculantes de amor, de responsabilidade, prestação de contas e cuidado. Na Igreja Marcas do Evangelho, resgatamos essa prática preciosa e aplicamos com toda a seriedade histórica e bíblica o pacto eclesial. O nosso pacto não é um documento burocrático, ele não é uma norma de conduta. Ele não substitui as Escrituras, pelo contrário, ele se submete às Escrituras. Ele é a forma pela qual esta comunidade articula de maneira solene e pública a qualidade de vida comunitária a qual o Novo Testamento nos chama a viver. O pacto delineia com clareza o que fazemos, como vivemos e o que cremos. Todos que são recebidos como membro desta igreja subscrevem esse pacto integralmente, sem ressalvas, porque a membresia parcial ou condicional não é membresia bíblica. Ao subscrever o pacto eclesial, os membros assumem voluntariamente o compromisso de viver em fidelidade às Escrituras como a única regra de fé e prática em todas as dimensões da vida. Não apenas no contexto religioso, mas no lar, no trabalho, nas relações sociais e na cidadania. Sustentar e promover a saúde espiritual desta congregação por meio da frequência regular ao culto, da participação na nossa EBD online, do engajamento ministerial, cada um com o seu dom, e da contribuição financeira fiel, que nós chamamos de dízimos, ofertas e votos. Exercer o amor fraternal com integridade custosa, não apenas na cordialidade superficial dos encontros dominicais, mas no cuidado concreto e real, na intercessão persistente e na disponibilidade real nos momentos de necessidade. Nós submetemos ao processo de disciplina bíblica tanto quanto receptor como agente da disciplina, quando formos encontrados de forma repreensível ou em pecado. Pelo pacto, nós subscrevemos que aceitamos ser confrontados com amor quando nos desviarmos e a confrontar com amor aqueles que se desviarem. O pacto zela pela unidade e pela santidade do corpo, recusando a fofoca, a divisão e toda forma de destruição da comunidade que o Espírito Santo construiu. Viver como representante do Evangelho, compreendendo que a reputação da igreja perante a cidade é inseparável da qualidade de vida de cada um de seus membros. O pacto eclesial é lido publicamente em cada cerimônia
de recebimento de novos membros, não como ritual esvaziado de significado, mas como ato litúrgico de máxima seriedade. Um momento em que a comunidade inteira renova seus próprios compromissos e a nova família os assume pela primeira vez. Nós também temos o pacto da leitura bíblica devocional. Há um princípio fundamental na espiritualidade cristã que está sendo violentamente erodido pela cultura contemporânea de gratificação instantânea e o consumo de conteúdo fragmentado na internet. O princípio de que a alma humana é formada e não informada. A diferença aqui é decisiva. Informação pode ser transmitida em segundos, mas formação exige anos de exposição repetida, meditada e lida nas Escrituras. Essas liturgias formadoras, que nós chamamos de o Plano de Leitura Bíblica do Robert McCheyne, foi desenvolvido em 1842 por um jovem pastor escocês que morreu aos 29 anos de idade, mas que deixou como legado uma das maiores contribuições e mais duradouras para a espiritualidade devocional da Igreja Protestante. O McCheyne compreende que o crente precisa ser exposto à totalidade da narrativa bíblica de forma sistemática, regular e equilibrada. Não apenas aos textos favoritos ou às passagens mais confortáveis. Pelo método McCheyne, o leitor percorre o Antigo Testamento uma vez no ano, o Novo Testamento 2 vezes e o Salmo 2 vezes. São 4 capítulos por dia, distribuídos em 2 momentos. 2 para a leitura devocional pessoal e 2 para a leitura em família. O resultado ao longo dos anos é uma mente saturada pelas Escrituras, capaz de pensar biblicamente sobre qualquer questão da existência humana. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Deus deve habitar abundantemente ou ricamente em nós, em toda a sabedoria, ensinando-nos e admoestando-nos, para que possamos fazer isso uns aos outros. Desde a fundação da nossa igreja há 14 anos, o pacto de leitura devocional é parte constitutiva da nossa cultura comunitária. Esta prática não é recomendada, ela é ensinada, cobrada e vivida por todas as faixas etárias da nossa igreja. Nós utilizamos a Bíblia Devocional McCheyne em absolutamente todos os nossos cultos. Sua presença no momento do ensino é o sinal visível de um compromisso espiritual que vai muito além dos domingos. O que torna esta cultura particularmente notável é o seu alcance geracional. O treinamento devocional na Igreja Marcas do Evangelho não começa quando a criança aprende a ler. Tampouco quando ela ingressa no Ministério Kids. Ela começa antes do nascimento. As famílias da nossa congregação são orientadas a ler o devocional em voz alta durante a gestação, porque a pesquisa em neurociência do desenvolvimento confirma o que o povo de Deus já praticava de forma intuitiva há séculos. A exposição pré-natal à voz humana, lendo as Escrituras, cria vínculos neurológicos profundos com a linguagem e o ritmo da palavra de Deus. O nosso objetivo é que cada membro desta comunidade, ao longo de décadas de leitura fiel, conheça a Bíblia não como turista que visita passagens famosas, mas como morador que conhece cada canto da sua própria casa. A base de nossa igreja é a prática da leitura devocional. Ela promove o nosso crescimento espiritual, ela enriquece os nossos lares, ela une a igreja toda em torno das Escrituras. Em nossos encontros estamos sempre falando da leitura devocional. Todos nós estamos lendo a mesma porção simultaneamente das Escrituras. Somos edificados pela mesma passagem, pelo mesmo alimento, e o Espírito Santo aplica isso a cada um conforme a sua necessidade. Essa é uma prática que vai enriquecer muito as suas famílias recém-chegadas à nossa igreja. Nós também temos a nossa jornada mensal de 5 horas de oração. O nosso pacto diz
que a oração faz parte da nossa estrutura espiritual. A nossa principal tarefa nesta igreja é o ministério da oração. E tudo o que a gente faz, a gente ora. E nós pactuamos que nós não faremos nada até orarmos por aquilo. E isso tem sido a nossa prática nesses 14 anos. Por isso, a jornada mensal de 5 horas de oração é um culto de preparação para a Santa Ceia. A Santa Ceia não é um rito automático. É o memorial de sacrifício mais alto já realizado na história do universo. O Filho eterno de Deus entregando sua vida como propiciação pelos pecados do seu povo. Aproximar-se dessa mesa sem exame de consciência, sem reconciliação, sem temor reverente, é o que Paulo descreve na linguagem aterrorizante de 1 Coríntios 11:29. Comer e beber, juízo para si mesmo. A jornada de 5 horas de oração é uma forma pela qual a Igreja Marcas do Evangelho prepara seus corações para a Santa Ceia com a seriedade que ela exige. Todo sábado que antecede o domingo de Santa Ceia, a congregação se reúne para um tempo sagrado e exclusivamente dedicado à busca de Deus. Ela inicia às 17 horas com oração em grupos, intercedendo uns pelos outros, pelas famílias presentes, pelas necessidades específicas da congregação e pelo avanço do reino de Deus nessa cidade e no mundo. No decorrer da jornada, uma palavra edificante é ministrada pelo pastor, direcionada para o preparo espiritual da celebração da Santa Ceia que se avizinha. Às 21 horas nós encerramos com comunhão, um jantar preparado pelos irmãos da congregação, unindo intercessão intensa à fraternidade real. Esse jantar é um símbolo do antegosto daquela mesa que celebraremos com Cristo na eternidade. Essa jornada não deveria ser um evento opcional para os mais espirituais da congregação. É o coração pulsante da nossa vida comunitária. O momento em que nós somos mais nitidamente a igreja que desejamos ser. Dependentes, unidos e adoradores. E nós oramos uns pelos outros, conhecendo as necessidades e crescendo na comunhão com Deus e uns com os outros. Nós também temos a nossa jornada semestral de 30 dias de oração e jejum. O jejum é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas e mais mal compreendidas no evangelicalismo contemporâneo. O jejum não é técnica de manipulação da providência divina. Não é um método de produção de estados místicos alterados. É conforme o ensino magistral de Isaías 58, o texto bíblico fundamental sobre a teologia do jejum. O ato pelo qual o ser humano voluntariamente se priva de satisfações legítimas para declarar que Deus é suficiente e urgente. Isaías diz: o jejum que escolhi não é porventura este, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e que quebres todo o jugo. Na Igreja Marcas do Evangelho, a jornada de 30 dias de oração e jejum ocorre rigorosamente em março e setembro de cada ano. Durante esse período, a igreja inteira se mobiliza para buscar ao Senhor de forma mais intensificada, segundo a capacidade de cada um de seus membros. Alguns jejuam de forma total, para aqueles com saúde e discernimento espiritual para suportá-lo, abstendo-se de alimentos por períodos determinados. O jejum parcial, abstendo-se de determinadas categorias de alimentos ou de refeições específicas, seguindo o modelo do jejum de Daniel 10, ou jejum de propósito para aqueles que, por razões médicas ou de saúde, não pode abster-se de alimentação, consagrando-se ao Senhor através da abstinência de redes sociais, entretenimento ou outros elementos que, embora lícitos, disputam com Deus a primazia do nosso coração. Durante os 30 dias, a nossa comunhão é intensificada. Nós oramos uns pelos outros com maior frequência e profundidade. Nós clamamos por todos os ministérios da nossa igreja e, em um ato de amor que transcende nossas fronteiras locais,
nós dedicamos parte significativa da nossa oração à igreja sofredora. Nossos irmãos que em países de perseguição religiosa pagam com liberdade, família e vida o privilégio de nomear Cristo como Senhor. Historicamente, as jornadas de 30 dias têm sido os períodos de maior colheita espiritual na história da nossa igreja. Não é coincidência, é a lei espiritual da semeadura e da colheita, operando na dimensão da oração. Todos nós, a cada 6 meses, somos convidados a fazer um balanço espiritual por meio da oração e do jejum, e temos sido abençoados na nossa 28ª jornada de oração que acontece nesse tempo. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Jefferson Belisário. Hoje nós estamos aqui para entrevistar um casal da igreja que há tempo está conosco e eles vão contar a experiência de como eles vieram reunir conosco em nossa igreja. E também vamos saber como tem sido a experiência deles até este momento. Então os irmãos estão com oportunidade agora para se apresentar. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Islan Ramos, eu sou o esposo da Miriam. Paz do Senhor, irmãos, eu sou a Miriam Bonfim, esposa do Islan. Somos pais do Ian e da Essa e estamos há 8 anos reunindo na Marcos do Evangelho. Nós vamos iniciar um bate-papo então com os irmãos e eu quero iniciar fazendo algumas perguntas. E a primeira pergunta é o seguinte: queridos irmãos, como foi o primeiro contato de vocês com a nossa igreja e o que despertou em vocês o interesse de nos visitar? Eu conheci o irmão Alessandro, o esposo da Lise, e trabalhamos juntos. Uma certa feita em Campo Grande, quando a igreja estava lá na linha, próxima linha, na rua da igreja eu fui fazer umas cópias de documento, encontrei ele nas cópias também, e inclusive era um dia de jornada, de oração. E ele me cumprimentou, me explicou que ele estava nessa igreja, que tinha oração e os trabalhos, que tinha uma Bíblia devocional, e ali eu me interessei em conhecer, assembleano há quase 40 anos, interessei em conhecer como é que seria essa dinâmica nova que ele estava me apresentando. E eu resolvi visitar a igreja junto com a minha esposa e meu filho Ian. Na época não tínhamos a Essa ainda. Então, irmãos, quando o Islan chegou em casa me falando, desse encontro que ele reveu o irmão Alessandro, eu fiquei feliz, até mesmo uma forma entusiasmada assim, que ele falou, da conversa que eles tiveram, e a gente estava assim, já orando. Já tinha 1 ano que eu estava orando ao Senhor, para o Senhor nos direcionar para um lugar assim, que com esse compromisso com a palavra de Deus e também buscando pela minha família. Então assim, logo falei com ele, vamos atender a esse convite que o irmão Alessandro até convidou, para poder a gente ver como que é, Foi dessa forma. E foi um encontro assim especial, porque quando a gente casou, eu trabalhava com o Alessandro, e o Alessandro, que eu acho que foi a nossa primeira visita lá em casa, no jantar, foi o Alessandro e a Lisa, né, amor? Uhum. E assim, encontrar ele foi importante, como era um amigo assim que eu não via há quase 10 anos, aí fomos conhecer a igreja num domingo de culto. E chegamos até atrasados, não sabia os horários corretos. Chegamos às 19h30, a pastora Renata estava pregando, já quase no final do culto. Irmãos, e o que foi determinante para que vocês decidissem fazer dessa igreja a casa espiritual da família de vocês? Então, irmãos, a gente percebeu logo que a gente visitou a primeira vez, depois a gente quis também ver outros momentos da igreja, participar de outros cultos, de outros eventos. E a gente percebeu um ambiente familiar que envolvia muitas famílias, um ministério infantil compromissado com a palavra, com as crianças. O Ian chegava em casa assim, contando sobre a história, com aquela propriedade, e a leitura devocional, a oração que era feita, introdutória do livreto. Então, assim, vendo o compromisso com a leitura devocional, e logo a princípio que o Islan, nós fomos na primeira visita à igreja, visitada a primeira vez, ele já adquiriu a Bíblia devocional, porque ele queria, assim, ele achou curioso, uma Bíblia devocional diferente das nossas Bíblias tradicionais, assim. Aí
aquilo assim, a gente conhecendo, a gente foi instigando a gente a querer conhecer mais. E vendo a liturgia dos cultos, né? Era um pouco diferente do que a gente estava acostumado, mas assim nos atraiu para a presença de Deus mesmo. Irmão, a gente começou a visitar em dezembro de 2016. Como a Miriam falou, no primeiro domingo que eu visitei, eu já adquiri a Bíblia. Procurei o irmão Alessandro já comprar, acreditando assim que seria uma Bíblia de estudo, né? Como as muitas que tem, que é o pentecostal. E vi que a Bíblia era só Bíblia mesmo, só apenas a organização dos livros estavam em forma diferente. E como foi em dezembro de 2016, já logo em janeiro de 2017, já iniciei o plano de leitura devocional, junto com a minha família. Tínhamos apenas uma Bíblia e visitamos a igreja ao longo de 2017 todo. A gente tinha a pretensão já, naquele mesmo ano, membrar na Marcos do Evangelho, mas a gente teve uma fatalidade na família, né? Meu sogro adoeceu, então a gente retornou para a igreja que nós, né, reunimos para dar apoio à minha sogra. E depois desse processo todo, a gente decidiu, e nesse período fomos frequentando, como minha esposa falou, a gente vinha na escola dominical, ia nos cultos de quarta-feira, no estudo. A gente já era praticamente membro da igreja sem ainda ter conversado com nossos pastores para poder oficializar, né? E passou esse período de um ano, fevereiro de 2018, nós, no dia de jornada também, nós conversamos com o nosso pastor Jário, assinamos o pacto, entendemos como funcionava a igreja, né? Dentro agora com a explicação do pastor, além da gente estar acompanhando já os cultos e os trabalhos da igreja, e passamos a membrar. Irmãos, e dentre todas essas coisas, quais foram assim, as transformações mais marcantes na rotina e na união da família, desde que passaram a congregar conosco? Primeiro de tudo foi a questão da leitura bíblica, porque assembleano, raiz antigo, mas não tinha o costume de ler a Bíblia diariamente. Então lia a Bíblia só nos cultos às vezes, né? Quando nos cultos às vezes. Eu, como também professor, aí ao longo da semana eu lia mais somente para dar aula. Não tinha o costume de ler como devocional, como o nosso pastor também ensina que quando lemos o devocional, é o devocional que nos está lendo. Eu não tinha esse costume de ter essa leitura devocional. Então, um dos principais assim que nós percebemos foi o amor pela palavra, que aumentou, que a gente passamos a ler. Meu menino também estava em processo de alfabetização, então usamos bastante o devocional para poder alfabetizar ele, e inclusive algumas palavras-chave já identificava e já lia. E também reforçamos a questão do culto doméstico, que era uma coisa, né, amor, que a gente tinha um pouco de dificuldade de fazer, e aquela primeira impressão daquela comunhão com os irmãos e a própria palavra de Deus foi nos moldando também para que aplicássemos, né, o que nós aprendíamos durante os cultos, e em casa também na leitura devocional e no culto, né, amor? Sim, e com isso, irmãos, a gente foi despertando mais para jejuar. É o nosso tempo de oração, até mesmo porque a gente tinha que registrar aquele tempo, então a gente queria ter esse compromisso de seguir ali de forma disciplinar, porque a gente estava vindo de algumas provações que a gente precisava encontrou nisso esse refúgio no Senhor, e aquela alegria, aquele contentamento de voltar a reunir a nossa família, e com isso a gente atraía os nossos familiares, fazia culto na casa de cada familiar e levava a nossa Bíblia, fazia a nossa leitura bíblica, e com isso a gente também, sequencialmente, a gente foi jejuando mais, orando mais, tendo mais tempo de oração. Então, irmãos, nós estamos observando que a leitura devocional foi muito influente na vida de vocês. Nos conta um pouco como assim, ela impactou ainda mais essa estrutura familiar de vocês. Então, irmãos, eu vou ser sincero, a leitura começou assim, a me confrontar como esposa, como mãe, e a ligação de todos aqueles capítulos que a gente lia, assim, se complementando, era algo assim que me emocionava constantemente. E quando nós vimos que nossa vida estava sendo transformada como família, nosso lar, a gente quis também presentear amigos e familiares também com exemplares do nosso devocional, para que também pudesse experimentar aquilo que nós estávamos experimentando. A volta ao primeiro amor, o desejo de ler a palavra todos os dias, isso foi que impactou bastante a leitura devocional no nosso lar e também nos nossos familiares. Irmãos, e como os eventos na igreja, como a nossa reunião de oração, período de jejum, os nossos cultos, agregaram na vida de vocês e da vossa família? Irmão, eu vou começar pelo jejum. Eu vou voltar de novo, porque como crente velho, eu não tinha ainda tido essa experiência de jejuar.
com propósito. Então o jejum, a jornada de oração com o jejum, com o propósito, me moldou bastante nessa disciplina espiritual que eu não tinha. Eu tinha uma falha nessa disciplina. Inclusive também na oração. E como a Mira comentou aqui, né, nós temos alvos de oração e é um dos propósitos de fazer com quem ora, fazer junto em oração com quem ora, e isso me despertou também para poder buscar uma vida de oração. E os trabalhos na igreja, todos os cultos, inclusive o trabalho do Ministério de Família também, que é bastante agregador nos trouxe para esse lugar que nós estamos hoje, de buscar o Senhor em oração, em jejum. Para mim, assim, o que agregou bastante os momentos de jornada de oração. Eu achei muito incrível aquela oração em grupo, aquela parte da oração em grupo, onde a gente podia compartilhar os nossos motivos e, assim, irmãos, ver pessoas junto da gente ali orar intensamente pelas nossas causas. Eu sentia como, assim, que um exército estava se levantando para me ajudar nas minhas batalhas. E melhor ainda quando a gente chegava em outra jornada, que a gente às vezes pegava uma mesma irmã assim para orar junto, que ela já vinha testemunhando do que ela pediu na jornada anterior. Isso foi assim glorioso. E também os cursos. Logo que eu entrei, eu não consegui fazer o curso, mas coloquei meu nome porque eu achei interessante, Mulher Única, que foi o primeiro curso que eu quis fazer, que foi proposto a gente. E assim, eu peguei, quando eu fiz o curso, aquilo assim trouxe uma mudança que o meu esposo, ele falava dentro de casa assim, que eu estava diferente, reagindo de forma diferente. E assim, foi outra área que me confrontou, outro modo de confronto que eu vivi, que foi ali através do curso, porque foi me trazendo libertação de muitas coisas que eu, como mulher, eu vi que eu era muito religiosa, mas eu precisava ser uma serva assim, verdadeira, fiel ao Senhor. Irmãos, e de que forma vocês percebem assim o desenvolvimento espiritual e o acolhimento de vossos filhos dentro dos nossos ministérios aqui que temos na igreja? Olha, essa pergunta, se vocês fizessem a eles, com certeza vocês teriam uma resposta assim muito bacana, porque as crianças amam estar na casa do Senhor. E assim, outrora eu cheguei a passar algumas dificuldades com o Ian, porque ele não queria, ele achava já chato, cultos longos, porque ele queria correr na igreja e tudo mais, na igreja anterior que a gente estava. Mas aí, aqui, o compromisso assim, deles ter a sala deles, momentos para eles, foi começando assim, o nosso filho, para falar a verdade, chegou um momento, de alguns momentos que a gente fraquejava em alguma área, ele instigava a gente a querer estar aqui, e a gente falava, meu Deus, vamos, porque ele quer tanto tá indo, que a gente precisa estar lá. E começando a se preocupar também com a alma dos nossos filhos, né, irmãos? Na questão das crianças, como a Miriam falou, se bobear, eles gostam mais da igreja do que de casa, né? Acabou o culto, eles querem, né, procurar os amigos deles, ficar. E o que eu acho importante que é o que o Ministério Infantil replica com as crianças tudo aquilo que nós aprendemos no tempo. Então, eles não estão lá em cima só desenhando ou pintando, não. Eles estão sendo realmente instruídos na palavra de Deus. E a gente tem observado isso. O Ian tem um amor pela palavra de Deus, e inclusive está até fazendo teologia já na idade. Se inscreveu esse ano, porque ele gosta da palavra de Deus, de aprender. É um aluno aplicado, né, Miriam? Até ajuda a mãe dele, que a mãe dele às vezes dá umas rateadas, ele chama a atenção dela e ajuda ela. E na vida de oração também, a gente observou assim, tanto ele quanto a Iessa, em casa também, eles procuram ter a vida de oração, também quando eles brigam lá, o castigo deles é ajoelhar e orar junto e cantar Enche-me, e vai cantar Enche-me, até eles se perdoar. O Ian foi batizado com o Espírito Santo, num desses moveres de Deus, não me recordo agora se foi no Holy Teens ou foi... No Holy Teens. Foi no Holy Teens, né, amor? Que é voltado para adolescentes, pré-adolescentes jovens na nossa igreja. O Ian foi batizado com o Espírito Santo, mas como é um pré-adolescente, tem alguns conflitos. E eu me recordo de um tempo que ainda passou uma batalha espiritual com o Ian muito nervoso em casa, agitado. A gente percebeu que tinha algo ali que não era espiritual, né? Que não era mesmo da natureza dele. E eu convidei ele, falei, não vamos para a igreja, eram sedentes. Ele falou que não queria vir, nervoso. Eu falei, não, trouxe ele. Lá na frente, fui lá, levei, foi o pastor Jairo, falei, pastor Jairo, ora pelo Ian, por favor, aqui, pastor. E quando o pastor Jairo orou,
Depois ele, né, me abraçou, pediu perdão e confessou. Falou, pai, eu não estava me sentindo bem mesmo, estava sentindo como se fosse algo que não era de mim. Então ele estava agindo de uma forma que não era o Ian. A gente percebeu porque muitas vezes tem retaliação espiritual, e o mundo espiritual, no caso das trevas, de Satanás, tenta também atingir nossos filhos. E aqui nós temos essa proteção, tanto pelo cuidado dos nossos pastores, como também pelo cuidado que é feito no Ministério Infantil, de orar com as crianças e ensinar também que elas também enfrentam essas batalhas espirituais e só vão vencer através do jejum e oração. Irmãos, então, para finalizar essa conversa aqui, existe assim algum testemunho marcante que vocês lembram, que queiram nos contar? Então, irmãos, quando nós viemos para cá, foi inclusive para Deus restaurar nossa família, especificamente o nosso casamento. E encontramos diante de tudo isso que nós falamos aqui, a força. O meu esposo, ele já não, assim, ele tinha ministérios quando nós casamos e ele foi ficando bem apático espiritualmente, já não tinha mais amor pela obra, já não tinha mais ele ficou religioso, virou uma pessoa religiosa, vou aos cultos e tudo mais, e a gente, mesmo com aquele desejo de se disciplinar, a gente ainda passou algumas dificuldades, né? Mesmo se disciplinando com a leitura, com as orações mais intensas, mas ele passou as batalhas dele, eu passei as minhas batalhas, nós passamos batalhas, né, como casal, mas o Senhor foi restaurando de uma forma que hoje, para a glória de Deus, eu pude ver o meu esposo voltar a desejar o Espírito Santo de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, o compromisso dele com o nosso lar. O Senhor ergueu ele de forma sacerdotal dentro do nosso lar, de forma que ele, aquela coisa gostosa do marido voltar a conduzir a sua família nos caminhos certos. Ele foi erguido pelo Senhor novamente, restaurado as suas forças, o seu amor pela obra. Hoje estamos aí atuando em algumas áreas da casa do Senhor, inclusive juntos, que era um motivo que eu orava muito, porque é muito bom quando um fortalece o outro ali na caminhada. Então, assim, Deus fez grandes obras. O testemunho é muito grande, né? Não cabia aqui nem o tempo para contar, mas muitas obras Deus fez no nosso lar. E só assim para complementar, irmãos, e resumir, eu sou resultado e resposta de oração da minha esposa, dos meus pastores. Outra coisa que eu encontrei aqui também, que faz parte do meu testemunho, é poder ter acesso aos nossos pastores no gabinete, né, para qualquer problema, qualquer dificuldade. Inclusive eu e minha esposa passamos alguma dificuldade no nosso relacionamento e foi o gabinete, o confronto da palavra de Deus junto com os nossos pastores no gabinete que restaurou o nosso casamento, né? Que já passei por outras igrejas e também ouço relatos também de outros irmãos na fé que não tem essa estrutura que nós temos aqui, pastor, de você poder marcar com o seu pastor no gabinete e ser auxiliado em oração, ser discipulado, porque mesmo que nós somos crentes aí, eu no meu caso quase 40 anos de crente, e ela também nasceu no Evangelho, ainda eu estou sendo discipulado e sendo orientado no caminho do céu, e o meu maior testemunho é ter essa preocupação dos meus pastores com a minha salvação. E por ser, sempre repito essa palavra, por ser crente velho, a gente no caminho estaciona. E no caminho da salvação não existe estacionamento, né? Ou você está indo para o céu ou está indo para o inferno. E esse cuidado dos pastores de nos dar essa liberdade de estar no gabinete, de chamar a gente para o gabinete para poder ser orientado, é que mudou minha vida, a vida da minha esposa, da minha família. E eu, como o meu sacerdócio lá foi restaurado, e hoje eu consigo ensinar os meus filhos que só vão alcançar a resposta através da oração, que a oração é a chave de tudo. Além da oração também é a obediência. Uma coisa que eu sempre repito no meu lar para minha esposa e para os meus filhos é respeitar a unção dos nossos pastores e as lideranças que nós estamos submetidos. E para finalizar o testemunho, contei recentemente um grupo dos irmãos lá, ver como é que a fé começa em casa e o meu posicionamento trouxe grandes resultados. Íamos fazer uma viagem, o Ian não podia embarcar porque estava sem a identidade dele e já era tarde. Aí recorremos à justiça, o plantão do judiciário, e chegou um momento que eu falei, Ian, nosso voo era 22 horas e 20 minutos. Falei, Ian, vamos fazer o seguinte, vamos no saguão do aeroporto mesmo, vamos orar aqui a Deus, ora, Papai do Céu. E eu deixei ele mesmo orar, fiquei só observando ele. Ele orou, o voo atrasou
E quando seria a hora do embarque, ele perdeu o voo atrasou, na hora chegou a decisão judicial permitindo que ele viajasse. Então isso aí foi uma experiência que agora sim ele pode dizer que ele conhece o Deus do pai dele, né? Glória a Deus, irmãos. Eu quero agradecer aqui a presença dos irmãos. Foi muito gracioso esse bate-papo. Que Deus continue abençoando poderosamente essa família, em nome de Jesus. Nós agradecemos, né, pastor, pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com os irmãos nosso testemunho e o que Deus tem feito na nossa vida, estando aqui na Marcos do Evangelho há 8 anos. Ainda estão caminhando, mas Deus tem operado grandes obras e continuará operando, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ver um pouco do universo da nossa igreja, nossos ministérios. E aqui vai a metáfora paulina do corpo em 1 Coríntios 2. Ela não é apenas poética, ela é constitutiva. Cada membro do corpo de Cristo existe em função do todo. Não há órgão que exista para si mesmo. Da mesma forma, os ministérios da Igreja Marcas do Evangelho não são departamentos criados para ocupar o tempo dos voluntários ou para satisfazer preferências pessoais. São engrenagens vitais do corpo local, cada um desempenhando uma função insubstituível para a saúde, o crescimento e a missão da nossa igreja. Esta é a razão pela qual não tratamos o ministério como opção. Todo membro, ao identificar seus dons e seu chamado, é direcionado ao serviço. Não porque a igreja precisa de mais voluntário, mas porque um membro que não serve é um membro que não está vivendo a plenitude para o qual foi salvo e chamado. O primeiro ministério é o Ministério Kids, forjando a próxima geração na verdade. Há uma tendência amplamente aceita em igrejas contemporâneas que tratamos como uma das mais perigosas deformações eclesiológicas do nosso tempo: a infantilização do ministério infantil. Reduzir o trabalho com crianças a entretenimento, jogos, música sem teologia, histórias bíblicas destituídas de sua profundidade. É uma traição tanto às crianças quanto ao evangelho que professamos. O teólogo e pastor John Calvin, em seu Catecismo de Genebra, demonstrava que crianças de 7 anos eram capazes de articular com precisão as doutrinas centrais da fé cristã. Martinho Lutero investiu energia desproporcional na educação catequética infantil. A tradição protestante histórica, em sua melhor expressão, sempre levou a sério a capacidade espiritual e intelectual dos pequeninos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo o fez em Marcos 10 e 14. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22 e 6. O ministério infantil da Igreja Marcas do Evangelho atende crianças de 0 a 12 anos, organizadas em salas por faixas etárias: o berçário, o maternal, jardim, primários e juniores. A grade de atividades reflete o rigor teológico e a excelência pedagógica que são a marca desta igreja. Às terças-feiras nós temos os momentos de oração, reuniões de orações específicas para cada uma das salinhas. As crianças aprendem que a igreja não é edificada por estratégia humana, mas pela intercessão que avança de joelhos. Ensinamos oração pela experiência, não apenas pelo exemplo. Nas quarta-feiras, nós trabalhamos a cosmovisão e a defesa da fé. Durante o culto de ensino, as crianças recebem, em linguagem adaptada à sua fase cognitiva e com recursos audiovisuais de alta qualidade, os mesmos conteúdos apresentados pelo pastor aos adultos. Elas não são poupadas da profundidade, são alcançadas pela profundidade em sua própria língua. Aqui nós estamos preparando crianças consolidadas para vencer o secularismo, para vencer a cosmovisão mundana e para ser influenciadoras da verdade, para conhecer o que é certo, o que é errado e para que saibam discernir aquilo que pode e aquilo que não pode.
Nas sextas-feiras nós temos o culto de devoção usando a Bíblia McCheyne. As aulas fundamentadas no plano de leitura diária do McCheyne. O treinamento devocional começa, como mencionado, desde o período gestacional. Leitura em voz alta pelos pais durante a gravidez e prossegue ao longo de toda a infância, criando uma cultura devocional enraizada antes mesmo que a criança aprenda a ler. Na jornada mensal de 5 horas de oração, uma vez por mês, as crianças participam de um evento imersivo que intercala atividades lúdicas, saudáveis, com um tempo estruturado de oração e da palavra de Deus. O objetivo não é produzir crianças que oram mecanicamente, mas crianças que experimentam a oração como conversa real com um pai real. Trabalhamos o projeto Heróis da História. Ao longo das 12 jornadas anuais, o Ministério apresenta a biografia de grandes servos de Deus, como Lutero, John Wesley, William Seymour, entre muitos outros, como referência de homens que foram baluartes e heróis do Senhor do seu tempo. Em um mundo saturado de influenciadores digitais vazios, oferecemos às nossas crianças heróis que tiveram encontros reais com o Deus vivo e cujas vidas foram irreversivelmente transformadas por essa experiência com Deus. Nossos professores são rigorosamente treinados para atender a um calendário que ultrapassa a 1000 horas anuais de formação espiritual, intelectual, emocional e cultural dada às nossas crianças. Comparando com o quadro de aulas da escola pública, que são em média 800 horas anuais, nós excedemos essas horas oferecendo às crianças eventos de ensino e formação espiritual e intelectual para que elas possam ser profundamente impactadas pela palavra de Deus. O Ministério Kids é a prova de que esta igreja não subestima os seus mais jovens membros. Eles não são o futuro da igreja, eles são a igreja agora mesmo. Segundo, nós temos o Ministério Teens. Trabalhamos aqui a batalha pela mente e pela identidade. A adolescência é o campo de batalha onde o secularismo luta com maior ferocidade pelo coração de nossas crianças. Entre 13 e 17 anos, o adolescente está construindo sua identidade e nenhuma força cultural investe mais recursos nessa construção do que o sistema de valores pós-cristão que domina a mídia, a academia e as redes sociais. A igreja que não tiver uma resposta à altura a esta pressão cultural, armada com a profundidade do Evangelho, perderá a próxima geração. O Ministério Teens da Igreja Marcas do Evangelho existe para que os nossos adolescentes cheguem à universidade não como presas fáceis de filosofias anticristãs, mas como embaixadores inabaláveis do reino de Deus. O ministério é estruturado em 3 grupos etários: os pré-adolescentes, adolescentes e juvenis, para que o ensino seja cirúrgico e adequado às demandas específicas de cada fase do desenvolvimento humano. Temos um discipulado relacional estruturado. Nossos líderes não apenas ensinam, eles caminham ao lado dos adolescentes, conhecendo suas lutas, suas dúvidas e as suas crises com a profundidade de quem se importa genuinamente. O discipulado relacional é o único tipo de discipulado que funciona com adolescentes. Eles precisam ver o Evangelho encarnado em alguém antes de acreditar nele. Temos também com eles o treinamento apologético em cosmovisão bíblica. Os teens recebem formação apologética rigorosa e contextualizada. Aprendem como pensar biblicamente sobre sexualidade humana, sobre relativismo moral, sobre a relação entre a fé e ciência, sobre as ideologias contemporâneas. Eles aprendem não apenas o que a Bíblia ensina, mas como articular e defender esse ensino com inteligência, mansidão e amor. Eles são treinados na continuidade devocional do McCheyne. O plano de leitura bíblica que eles ouviram no ventre de suas mães e que aprenderam na infância
torna-se agora a espada que impunham com autonomia crescente. No Ministério Teens, a disciplina devocional é cobrada e incentivada como expressão de maturidade cristã. Temos também o nosso Congresso de Adolescente, o Holy Teens, um grande evento anual do Ministério com participação de adolescente de toda a nossa região, projetado para produzir dias de avivamento, transformação profunda e consolidação da identidade em Cristo. Não é um entretenimento religioso, é um encontro com o Espírito Santo. Nossos adolescentes são tratados, trabalhados para um crescimento emocional, intelectual e espiritual, ou seja, um crescimento integral. Depois nós temos o Ministério Jovem, que trabalha a maturidade, cosmovisão e pureza. A juventude não é um problema a ser gerenciado pela igreja. Ela é a força espiritual a ser formada e enviada. O Ministério Jovem da Igreja Marcas do Evangelho, que hoje congrega mais de 100 de jovens dedicados, rejeita categoricamente o modelo predominante de ministério juvenil como clube social religioso. Sob a liderança madura do presbítero André e da pastora Cristina, líderes escolhidos não pela popularidade, mas pela profundidade espiritual e pela experiência de vida cristã, esse ministério opera a partir de pilares inegociáveis. Primeiro, com profundidade teológica. Nossos jovens recebem alimento sólido, não leite espiritual diluído. O objetivo é desenvolver uma cosmovisão bíblica abrangente que englobe toda a realidade, seja das grandes questões filosóficas às questões do dia a dia. Depois é o legado devocional na maturidade. O hábito devocional, consolidado no Ministério Kids e Teens, alcança sua plena maturidade. O jovem da Igreja Marca do Evangelho é um estudante apaixonado das Escrituras. Não por obrigação religiosa, mas por formação de caráter que aconteceu ao longo de décadas. Comunhão, evangelismo e missão é o lema deles. Os jovens são ativos discipuladores, eles levam o evangelho à universidade, ao trabalho e à cidade. A missão não começa depois que eles amadurecem, começa agora onde estão. Entre eles, nós realizamos um trabalho de relacionamento amoroso que nós chamamos de corte, é a santidade nos relacionamentos. Este é um dos diferenciais mais contundentes deste ministério. Quando um jovem discerne o chamado ao casamento, ele não adota o modelo mundano de namoro ou ficar, que frequentemente funciona como escola de imoralidade e coração partido. Nós praticamos o tempo de corte, um período de conhecimento mútuo, alinhado de propósito de intensa oração, sob supervisão dos pais e dos pastores. E isto sem nenhum envolvimento físico. O objetivo não é a repreensão, mas a honra. Proteger a pureza de ambos até o altar, para que o casamento seja edificado sobre a fundação mais sólida possível. A outra questão é o serviço ministério ativo. Os jovens não são consumidores passivos de ensino. Eles servem na música, no teatro, como diáconos, como professores da EBD, como pregadores. Servem também com humildade nos serviços gerais e na manutenção da igreja, porque o discípulo de Cristo não escolhe apenas os serviços visíveis e valorizados. Nós também temos o Ministério de Homens, que trabalha a questão da liderança, sacerdócio e fraternidade. O sacerdócio doméstico, a responsabilidade do homem de liderar sua família na adoração, no ensino das Escrituras, na oração e na fidelidade ao Senhor. É uma das verdades mais negligenciadas e mais necessárias no Novo Testamento para esta geração. Em um tempo em que a masculinidade bíblica é sistematicamente atacada pelo secularismo e em que o papel do pai na família está sendo reescrito pela cultura, a igreja precisa ser o lugar onde homens são formados para o sacerdote de seus lares. O ministério de homens da igreja Marcas do Evangelho é conduzido pelos pastores Pedro e Eric e pelo presbítero Davidson, e ele funciona sob 3 eixos fundamentais.
Primeiro, recepção e consolidação imediata. Nenhum homem que chega a esta igreja deve se sentir invisível. Os líderes do ministério assumem pessoalmente a responsabilidade de recepcionar cada homem que chega, pai de família, jovem adulto ou idoso, garantindo que seja imediatamente integrado à comunhão desta irmandade. Depois, trabalhamos com eles a trincheira de oração nas terças-feiras. O coração do Ministério dos Homens pulsa nas reuniões semanais de oração às terças-feiras. Ali, os homens dobram os joelhos juntos, compartilham testemunhos de vitória e, com a vulnerabilidade que só é possível onde há confiança real e profunda, expõem suas lutas, seus fracassos e suas necessidades. É onde acontece a prestação de contas que Tiago 5,16 descreve. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não há cura real sem a confissão real. Depois, nós trabalhamos o serviço integral ao corpo, como resultado da formação espiritual e do discipulado recebido. Os homens dessa igreja não devem e não são espectadores. Eles assumem responsabilidade pela obra de Deus e servem em todos os ministérios com dedicação que nasce da convicção, não da cobrança. Eles são preparados para ser homens guerreiros, para forjarem suas famílias, seus filhos e serem líderes em casa e ajudadores de suas mulheres. O outro ministério que temos na igreja é o Ministério de Mulheres, que trabalha a feminilidade bíblica, o acolhimento e cuidado. O modelo neotestamentário para o Ministério de Mulheres está expresso com clareza em Tito 2, de 3 a 5. As mulheres mais velhas ensinando e modelando para as mais novas o que significa ser mulher segundo o padrão de Deus. Não é um modelo de opressão, é um modelo de dignidade, sabedoria intergeracional e cuidado mútuo que o mundo não conhece e que a igreja tem a responsabilidade de demonstrar. O Ministério de Mulheres da Igreja Marcas do Evangelho é conduzido pela pastora Renata e pela pastora Jaciana e opera com uma sensibilidade pastoral que reconhece que muitas mulheres chegam a esta comunidade carregando feridas profundas de relacionamentos abusivos, de lares despedaçados, de igrejas que as maltrataram ou ignoraram. Então, nós criamos um acolhimento e pastoreio individual. A pastora Renata assume pessoalmente o acompanhamento de cada mulher que chega a esta igreja. Por meio de conversas intencionais e pastoreio próximo, ela busca compreender a história individual de cada uma delas, porque nenhuma ovelha é igual à outra. E o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. As mulheres têm a sua força da oração nas terças-feiras. Elas se reúnem separadamente para a oração profunda e compartilhamento de testemunhos. É um ambiente de segurança, cura e intercomunidade, um espaço onde a vulnerabilidade não é fraqueza, mas força. O culto das mulheres, que acontece na última sexta-feira do mês, um culto exclusivamente dedicado às mulheres desta igreja. Pregadoras de profunda maturidade espiritual são convidadas para pregar a palavra e ministrar diretamente as necessidades do coração feminino. Temos serviço e plenitude dos dons. As mulheres dessa congregação são encorajadas a descobrir e a exercer seus dons em plenitude. Elas são pilares indispensáveis da saúde, da hospitalidade e do avanço da obra de Deus. Elas não são coadjuvantes, mas protagonistas do ministério do corpo de Cristo. Elas são ajudadas para serem curadas, para que vivam uma experiência profunda em Deus. Cada mulher é acompanhada em sua necessidade específica pelas pastoras para que sejam ajudadas, curadas, orientadas a fazerem cursos para que possam crescer e que possam ser restauradas completamente. Nós trabalhamos a integridade física, moral e espiritual das nossas mulheres para exercer o papel que Deus criou para elas, para que elas assumam esse papel com propósito, com oração, com humildade e amor. O ministério feminino enriquece esta igreja com os seus valores, com os seus dons e com uma força extraordinária.
nós chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora, irmãos, chegamos no momento do nosso quiz, para ver se os irmãos compreenderam bem o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o conceito bíblico de pacto, no contexto da igreja, implica A. Acordos ajustáveis conforme conveniência, B. Organização funcional da comunidade, C. Compromissos vinculantes diante de Deus, ou D. Formalidade institucional. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra C. Compromissos vinculantes diante de Deus. Segunda pergunta. O pacto eclesial define a igreja como A. Uma comunidade de compromisso mútuo, B. Um grupo com interesses espirituais comuns, C. Uma associação voluntária de fé, ou D. Uma estrutura de atividades religiosas. Vamos lá, responde aí. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra A. Uma comunidade de compromisso mútuo. Terceira pergunta. A prática do plano McCheyne enfatiza que a formação espiritual A.
surge de compreensão intelectual. B. Se desenvolve por eventos pontuais. C. Depende de experiências intensas. Ou D. Se forma pela exposição contínua às Escrituras. Vamos lá. Tempo na tela. Muito bem, olhando para o relógio, parece que os nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou a letra C, depende de experiências intensas, eu tenho que lhe dizer que você errou. Porque, na verdade, a resposta certa é a letra D. Se forma pela exposição contínua às Escrituras. Quarta pergunta. A preparação adequada para a Santa Ceia exige A. Participação frequente nos cultos. B. Exame e alinhamento do coração. C. Conhecimento das ordenanças. Ou D. Nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá. Responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra B, que é a resposta correta. Exame e alinhamento do coração. Quinta pergunta. O jejum bíblico, conforme apresentado, é A. Um método para intensificar experiências espirituais. B. Dependência real de Deus. C. Uma prática de controle pessoal. Ou D. Uma tradição religiosa histórica. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra B, dependência real de Deus, eu tenho que lhe dizer que você acertou. Sexta pergunta. O envolvimento nos ministérios da igreja revela que A. O serviço é opcional conforme a afinidade. B. Apenas líderes exercem funções ministeriais. C. O serviço é essencial ao corpo. Ou D. Cada membro serve conforme sua disponibilidade. Vamos lá. Tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou. E a resposta certa é a letra C. O serviço é essencial ao corpo. Muito bem, irmãos, chegamos à nossa sétima e última pergunta, que é a seguinte. A formação das diferentes faixas etárias na igreja demonstra que A. O ensino deve ser adaptado em profundidade. B. A maturidade espiritual é intencional. C. Cada fase exige abordagens independentes. Ou D. O crescimento depende da idade. Pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou. E aqueles que acertaram a última pergunta foram aqueles que colocaram a letra B. A maturidade espiritual é intencional. E muito bem, irmãos, esse foi o nosso quiz de hoje. E também tenho compreendido um pouco mais do assunto da aula. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, queridos, nessa segunda parte nós aprendemos um pouco sobre os ministérios da igreja. Na próxima aula vamos continuar falando sobre eles, que cada um de vocês possam aprender e a entender como funciona a nossa igreja, para que todos possam ser bem recebidos e serem integralizados à sua nova família, porque juntos aqui vamos caminhar até o céu. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Senhor, muito obrigado por essa aula. Obrigado por tua graça que nos acompanha. Obrigado por cada irmão que tem chegado à nossa igreja. Que aqui seja um lugar de cura, um lugar de crescimento, onde o Senhor possa fazer prosperar seus filhos. Que aqui seja um oásis, um lugar de provisão do céu, para que a bênção do Senhor possa alcançar a cada membro, a cada família, a cada esposa, a cada filho, cada homem e a cada mulher. Que o Senhor possa os abençoar e que o Senhor mesmo, por meio do seu Espírito, possa integralizá-los em seus dons e em seus chamados para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.